Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão conosco. Que Deus possa estar abençoando o seu coração, a sua vida, trazendo paz nesta manhã. Nós queremos já agradecer a Deus pela presença aí de vários irmãos conosco. Que Deus possa estar trazendo graça ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Nós queremos já desde antemão agradecer aí aos irmãos que já estão conectados conosco. Nós temos alguns irmãos já conectados, né? Vamos ver aqui quem passeou para o irmão Ilane, que já está aí conosco. O irmão Carlos está aqui junto com a gente. Deus abençoe vocês que estão chegando. Nós queremos agradecer a Deus pela sua pessoa, pela sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar cantando uma canção e depois nós vamos orar, declarando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Eu convido você a adorar a Deus conosco, em nome de Jesus. Vamos adorar juntos ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Que nós possamos adorar a Deus de fato e de verdade. Existe um cântico no nosso cenário, tem muitos irmãos da igreja que gostam deste cântico. Nós queremos cantar com os irmãos, que é o 67, para nós orarmos, pedimos a Deus a bênção do Senhor. E se você está aí com o seu hinário, o hino 67, eu quero já convidar você a estar conosco. Nós queremos agradecer aí a presença do Tiago Matos conosco. Deus abençoe você, Tiago. Em nome de Jesus, irmã Hélia. Vamos lá? Vem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia, calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Sem cessar, vigia a todo instante, que o inimigo
instante, pode o portal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. No dia ao fim, após os seus milhares, relembre as bênçãos do celeste amor. E contra Deus, prazeres e pesares, repondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse instante, apresentando este estudo, esse momento de devocional com Deus, com o nosso irmão Carlos, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos nesta manhã te louvar, te bendizer e agradecermos ao Senhor por nos proporcionar mais esse encontro. Estamos gratos ao Senhor porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos nesta manhã apresentarmos as nossas vidas como canal de bênção. E também queremos abençoar, ó Pai, os irmãos que estão ouvindo e assistindo nós pela essa live, ó Pai, no nome de Jesus. Que nós possamos aprender do Senhor, possamos compartilhá-lo, Pai, e o Senhor possa ser a referência em nossas vidas. Nós bendizemos e abençoamos esse estudo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler um texto bíblico do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22. Queria que os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, você que trouxe seu INA, a sua revista, então você possa estar meditando aí com a gente aí juntos, pegando a sua referência em nome de Jesus, para que Deus possa estar abençoando o seu coração em nome de Jesus. Vamos estar juntos, Lucas capítulo 22, do verso 7 até o verso 20. Vamos ler lá juntos, como é de costume da gente. Todos os irmãos estão aí para ler juntos em nome de Jesus. O Carlos vai começar a ler e vamos ler um após o outro. Chegou o dia da festa dos pães asmos, e em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrarei um homem com um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disseram: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Recebi e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Quando nós estamos fazendo a leitura deste texto bíblico e questionarmos sobre
o significado da Páscoa, que às vezes nós temos essa dificuldade de percebermos qual é o significado da Páscoa, e aí nós passamos então a nos questionar mesmo, como é que eu celebro a Páscoa, sendo cristão, sendo servo do Senhor, como é que eu vou celebrar a Páscoa? Primeiro, nós precisamos entender que uma verdade bem prática, que a Páscoa é a comemoração da libertação do povo de Israel do Egito. E para nós cristãos, nós precisamos compreender o verdadeiro sentido desta Páscoa, para nós termos então a compreensão objetiva. Então, nesta manhã nós queremos explicar para os irmãos, trazer a ideia daquilo que é o objetivo principal de que nós então estamos celebrando nesse dia, o dia da Páscoa. Interessante quando nós lemos esse texto, o costume daquela época não era comum o homem carregar um cântaro. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos ir até a cidade e encontrar um homem com cântaro, era praticamente impossível, porque na verdade isso era o trabalho das mulheres. E os discípulos, pastor, não indagaram. Muitas vezes, não questionam, porque muitas vezes quando o Senhor nos dá uma missão, nos traz ao nosso coração uma mensagem, às vezes nós ficamos questionando, será que vai? Será que isso pode ser possível? Os discípulos não indagaram, não questionaram o Senhor. Se o Senhor disse, então nós vamos lá. E se depararam com o homem. Então muitas vezes o Senhor nos traz para nós também uma resposta e nós não damos credibilidade na palavra dele. E os discípulos de imediato eles foram. Não, de maneira nenhuma, questionar o Senhor. O que nós percebemos é que falar sobre Páscoa, o significado dela, ela tem muitas implicações práticas no nosso dia a dia. Porque a Páscoa era uma festa mais importante para os judeus. E quando eles celebravam a Páscoa, eles estavam trazendo memória de toda a libertação que o povo teve lá do Egito. Então essa celebração era uma celebração contínua para que eles não viessem a esquecer de tudo quanto Deus havia feito por eles. Quando Jesus convida os discípulos para celebrar a Páscoa, Deus, através de Cristo Jesus, queria mostrar para eles que a verdadeira Páscoa não era aquele ritual que eles estavam acostumados a fazer. Ia além de um ritual. Por quê? Porque Páscoa ela iria celebrar a morte e ressurreição de Jesus. E quando Jesus traz à tona a questão da Páscoa, se nós olharmos lá atrás no livro de Êxodo, lá, vamos ver que o povo ficou 400 anos lá preso. E o Senhor levanta o homem Moisés, né? Me chama a atenção que quando o Senhor levanta Moisés ali, todos os outros primogênitos foram mortos. E com o propósito de Deus, ele acaba levantando, né, Moisés, nasce Moisés ali, e ele é criado junto lá com os egípcios, ele é criado junto lá com a filha de Faraó, e ele tem todo o conhecimento, e o Senhor chama para ele para libertar o seu povo, sendo ele também hebreu. O interessante é que a instituição da ceia judaica havia um simbolismo muito grande, porque somente os primogênitos das famílias egípcias seriam atingidos por aquelas pragas do Egito. E quando Deus permite as pragas, especialmente a mortandade, houve então ali a aspersão no umbral da porta, ou das portas daqueles que eram judeus, considerados ali hebreus, eles estavam sendo protegidos pelo Senhor através daquele sangue que estava sendo derramado. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, né, versículo 13, vai dizer assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Nós fazemos diversas analogias com essa ideia do sangue que era derramado, o cordeiro que era morto naqueles dias de festa, para celebrar ali a libertação, para celebrar
toda a saída do povo do Egito. E o que hoje para nós isso significa? Significa algo interessante, porque o sangue de Cristo, do qual nós participamos da ceia, que a Páscoa para nós, ela tem uma equivalência à ceia do Senhor, porque os elementos que ele introduz é justamente o símbolo daquilo que a Páscoa dos judeus também está trazendo. E além do sangue também havia as ervas amargas, né? Isso. Para fazer lembrança do período de amargura. E isso no nosso dia a dia, passamos por isso também. Né? Quanto tempo nós passamos um período de amargura, de dificuldade. Então, além do sangue, havia também as ervas amargas, para lembrar o período que eles tiveram lá de amargura, de tristeza, de sofrimento. Então, o Senhor ele traz ao povo naqueles dias, e para nós também menção disso, né, pastor? O período que nós passamos luta, passamos algumas dificuldades, e nos traz lembrança quando Deus nos traz a vitória. Foi isso que aconteceu também naqueles dias também, a celebração da Páscoa também. Isso. O que nós, para fazermos uma analogia, uma paráfrase daquilo que está acontecendo nos nossos dias de hoje, nós precisamos também de uma libertação. Nós precisamos sair da situação que nós estamos vivenciando hoje, diante desse isolamento social, diante dessa dificuldade. E é justamente a analogia que nós fazemos é quando o povo estava no Egito, precisando sair daquela situação e foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Quando nós lemos o Evangelho de João, vamos ler lá, capítulo 1 do Evangelho de João, no Novo Testamento. Está com o seu amigo, irmão Frank Pinheiro de Birigui, a irmã Jô, lá de Primavera do Leste. Também está conosco nosso irmão Everton de Birigui. Também está conosco o irmão Cristianei. Mãe Elizabeth, pastor Luiz Alberto, lá de Três Lagoas. Deus possa estar abençoando. Pode fazer seu comentário aí. Se quiser, pode deixar seu comentário aí. Também está conosco também o nosso irmão Raimundo, também está conosco. A irmã Diná. Está conosco também o irmão Tiago, a pastora Diego havia falado há pouco, né? A irmã Marlúcia, que eu conheço muito bem. Marlúcia aí, Deus abençoe cada um desses irmãos aí, no nome do Senhor Jesus, né? E o versículo 29 do capítulo 1 vai dizer o seguinte, irmãos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Egito, e depois de quando eles saíram do Egito, o símbolo da celebração da Páscoa era a morte do Cordeiro. O Cordeiro era sacrificado. E o sangue ali significava justamente a purificação. Em Cristo, nós somos purificados pelo seu sangue. Porque ele é o Cordeiro Pascual. Ele foi morto, imolado no meu lugar, para darmos a oportunidade de ser perdoados dos nossos pecados. E a palavra Páscoa, ela significa no hebraico para o grego, passar por cima. Isso. Então, que nesses dias de pandemia, nós vamos passar em número por cima de todas as dificuldades, de todos os enfrentamentos do nosso cotidiano, vamos passar por cima. E a palavra Páscoa é isso, passar por cima, ou pular. Então, que nós possamos passar, pastor, né? Que os irmãos aí que estão conosco aí ao vivo, ou que vão ouvir lá na frente, que você e eu possamos passar por cima de todas as dificuldades que têm se levantado no nosso dia a dia. Vamos passar por cima. Então, Páscoa é isso também, passar por cima, em nome de Jesus. Amém. E é interessante nós avaliarmos o ritual da Páscoa judaica. A Páscoa, ela obedecia a um ritual bem detalhado. Vamos ler lá esse ritual bem detalhado, Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16, do versos 1 ao versos 4, vai nos dar uma ideia extremamente interessante desse ritual, né? Que diz assim: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque o mês de Abib, o Senhor teu Deus
te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levado de 7 dias, nela comerás pães asmos, pães de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saístes da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo esse território. Também da carne que sacrificardes à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Então, havia esses rituais que às vezes nós deixamos passar desapercebidos, que são coisas interessantes a nós estarmos avaliando. Por que eles tinham esse ritual, o que acontecia e como isso ocorreu. Por que isso ocorreu? Por que Deus permitiu? Aqui fala de algumas coisas interessantes. Primeiro, ele fala que o indivíduo deveria sacrificar um cordeiro. João vai mencionar que esse cordeiro é Jesus. Jesus é Yeshua HaMashiach, o cordeiro enviado de Deus. O cordeiro enviado de Deus. E ele fala sobre a questão dos pães sem fermento. Então, às vezes, aquele que leveda a massa, que faz crescer, às vezes nós precisamos compreender que a nossa vida cristã, ela não pode ter um inchaço. O crescimento que tem que haver no meio de cada um de nós é um crescimento natural, um crescimento sem inchaço, dando-nos a oportunidade de compreender a dimensão daquele que é o autor e consumador da fé. O cordeiro, que seria guardado até o 14º dia daquele dia, deveria ser um cordeiro sem defeito. E Cristo, ele substitui isso para nós, porque ele não teve pecado e ele está sobre as nossas vidas para nos proteger e nos dar graça em Cristo Jesus. Às vezes nós queremos encontrar mais difícil, né? Isso. Para tentar trazer um cordeiro, às vezes com marcas, né, com manchas, né? E muitas vezes nós ficamos preocupados se o Senhor vai nos aceitar. Quer dizer para você que esse aceite do Senhor para mim e para a sua vida é quando eu e você, nós nos dispomos dizendo: Senhor, estou aqui, Senhor, com manchas, mas eu sei que o Senhor é cordeiro pascual, que pode tirar, que pode me limpar. Muitas vezes nós temos esse problema, pastor. Nós achamos que nós não estamos suficientemente prontos para estar diante do Senhor, mas nós não estamos prontos. Mas se nós nos prostrarmos, se nós reconhecermos o Senhor de Cristo em nossas vidas, Ele vai nos limpar e vai nos fazer pascual em nossa vida. O que é interessante é ver essa questão do defeito. Às vezes nós queremos prestar a Deus um louvor, uma adoração de qualquer maneira. Nós somos mestres para acostumarmos com as coisas, acostumamos com cheiros, acostumamos com situações. Então, quando nós estamos envolvidos em certas circunstâncias, às vezes nós acostumamos. E o que está acontecendo nos nossos dias não é muito diferente. Às vezes Deus permitiu que tudo isso acontecesse para tirar-nos dessa zona de conforto, dos nossos hábitos que nós estávamos declarando, porque, como a própria palavra diz, né, muitos estão dizendo Senhor, Senhor, mas estão longe do Senhor. Então, que nesses dias você possa refletir o quanto Deus tem algo especial para você, porque o seu louvor, a sua adoração, a sua oração precisa ser sincera, precisa ser algo partido do coração de Deus à sua vida. Celebrar a Páscoa hoje é nós compreendermos o verdadeiro sentido dela para nós. Como cristãos, nós precisamos entender que essa Páscoa, ela tem a característica da ceia do Senhor para nós. O que é a ceia do Senhor para nós? É celebrarmos, né, a morte e a ressurreição do próprio Cristo. E entendermos também, como o pastor falou agora há pouco, é que muitas vezes a nossa oração se torna mecânica. Nós tornamos religiosos muitas vezes, né? Quer
todo dia fazemos a mesma coisa, e às vezes Deus quer um novo, Deus quer nos despertar para o novo, e nós achamos que aquilo que nós aprendemos é muito bom que nós aprendemos lá atrás, mas é importante estarmos sempre de prontidão para aprendermos o novo de Deus. E aprender o novo de Deus é às vezes nos despertarmos em orar mais, em buscar e aprender a palavra, em ler mais a Bíblia. Muitas vezes nós nos acostumamos, né, pastor? Nós lemos lá, abrimos a Bíblia, né, no livro, e nós gostamos daquele versículo e só lemos aquele. Não estamos dispostos a aprender o novo. Então, que você e eu possamos quebrar um pouco esses paradigmas, né, e entender que Deus sempre tem um novo para nós. E o novo de Deus é esse, querido, estar disposto em aprender com quem? Com Ele. E falar de novo, de reconhecimento de uma vida nova e de transformações, é o que Deus veio ensinando desde a época lá do Egito, que o povo precisava mudar de comportamento. Então a celebração da Páscoa era para que eles pudessem lembrar que eles saíram do Egito e a vida deles mudaram. Quando o pastor fala dessa mudança, dessa transformação, dessa libertação, me veio à mente agora o livro de João, capítulo 11, lá, quando Lázaro estava lá, praticamente, estava morto. E as pessoas diziam, olha, chegou tarde. Né? Às vezes, nessa pandemia, as pessoas dizendo, o Senhor não vai trazer resposta ao povo, o Senhor vai tardar, o povo do Senhor não vai chegar, o Senhor nunca chega tarde, querido. E aí o Senhor chama Lázaro para fora. E ele sai envolto, né? Me chama a atenção que ele sai todo ali enrolado com aqueles panos. E muitas vezes nós estamos como as pessoas, achando que Deus não vai trazer o socorro. E este é um ato de libertação. Ato de libertação é acreditar, dar credibilidade que o Senhor, na hora certa, no tempo dele, vai trazer a transformação e vai nos libertar. E essa mudança é tão fantástica, porque quando esses indivíduos eles passam a observar que o reino de Deus é mudança de comportamento, é viver novas práticas, é ter valores que enaltecem a graça eterna do Senhor, vai nos mostrar algo interessantíssimo quando nós percebemos a nossa vida diária. Nós às vezes estamos querendo celebrar a Páscoa, mas sem mudança de comportamento, sem lembrar tudo aquilo que Deus fez por nós. Hoje é um dia de nós lembrarmos o que Deus fez por nós. Nós não podemos jamais ficar agoniados, angustiados por estarmos passando por privações ou simplesmente temos o nosso direito de ir e vir cerceado. Quando o pessoal estava lá no deserto, eles começavam a reclamar e a lembrar do que eles faziam no Egito na vida antiga. O que a palavra vai dizer para eles? Que eles deveriam compreender que não deveriam murmurar, como murmuravam aqueles que estavam naquele período e que morreram pelo anjo destruidor. E lembrando da cebola, querido, lembrando de fazer o barro e fazer o tijolo ali como escravos, e Deus trazendo o ato de libertação sobre eles, e eles trazendo lembrança de ser escravo. Queria voltar a ser escravo. Muitas vezes nós estamos assim também. O Senhor quer nos trazer o ato de libertação, mas nós estamos aprisionados em algumas áreas da nossa vida. Mas o Senhor fala, não filho, eu quero te libertar. E nós achamos que nós não estamos prontos para essa libertação. Mas o Senhor, Ele está dizendo para você e para mim nessa manhã, olha, eu quero libertar você. Não lembra de trás, não. Eu quero que você olhe para frente. Eu sou o alvo, eu sou a fonte, eu sou a direção da sua vida. Eu quero também nessa manhã, pastor, mandar um abraço para o nosso amigo pastor Toninho Raticola, mas Campo Grande também, da igreja presbiteriana, formado no seminário presbiteriano. Deus abençoe o pastor Toninho Raticola também, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando que essa devocional nossa não é nada mais do que uma reflexão para a nossa vida prática. Nós não estamos aqui discutindo versão teológica, mas nós estamos aqui trazendo uma questão prática do dia a dia da vida da igreja, da minha vida, da sua vida. Para que nós possamos compreender que a Páscoa que nós às vezes estamos observando e que nesse dia é uma Páscoa atípica de todas as outras Páscoas dos anos anteriores, é que não está havendo aquele apelo comercial como havia nos anos anteriores. E as pessoas estavam muito mais preocupadas com o chocolate do que com o próprio Senhor da Páscoa, que é Jesus, né? Que Ele é o Cordeiro Pascual. Isso.
a mudança que Deus permite para que nós avaliemos tudo isso. Isso é uma permissão de Deus, porque houve um período em que, quando se falava de Páscoa, até nós, como cristãos, ficávamos naquela correria frenética. Não, nós temos que preparar um jogral, temos que preparar um teatro, temos que preparar festinha para as crianças. Mas será que esse é o objetivo central de celebrar a Páscoa? Da morte e ressurreição de Jesus para as nossas vidas? Uma reflexão que nós fazemos nesta manhã, para sabermos se os nossos comportamentos estão sendo adequados conforme a palavra, ou se os nossos comportamentos estão sendo religiosos, aqueles comportamentos que tendem simplesmente a criticar, a julgar, e que é prática dos próprios fariseus. Muitas vezes nós ficamos, como o pastor disse, nós perdemos o centro. Jesus é o centro. O Senhor é o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro das minhas atenções. Ele tem que ser a prioridade da minha vida. Muitas vezes, essa prioridade está por cima de Jesus. Acaba sendo a Larta, acaba sendo a garota, acaba sendo o ciclano, o beltrano, e Jesus está em segundo plano. Mas que Jesus seja o centro da sua Páscoa. Que ele seja o Cordeiro Pascal em sua vida. Se você tiver também alguma pergunta, que ele pode fazer, que nós estamos aqui ao vivo para respondermos também. Pode fazer. Jesus pode compartilhar alguma outra necessidade que você tem, nós estamos aqui dispostos também no nome de Jesus. É para te ouvir, às vezes você quer fazer uma colocação para acrescentar aquilo que nós estamos falando, é de bom grado, é uma boa contribuição para que as coisas ocorram e tudo seja bem em nome do Senhor Jesus. Como nós havíamos falado, na perspectiva secular, que nós temos até um chavão de falar que é mundana, né? O dinheiro é apenas um elemento material. Mas na vida cristã nós precisamos entender que há uma dimensão espiritual que vai além de toda a celebração humana que as pessoas fazem sobre a Páscoa. Nós temos que entender que há um simbolismo grandioso nisso que nós precisamos entender. Que para nós é a celebração da morte e ressurreição de Jesus, e é aí que nós precisamos entender. Será que eu estou compreendendo de fato o que a ceia significa? Quando nós lemos aquele texto no início, Jesus falou para os discípulos que era para eles prepararem um lugar. Após eles prepararem aquele lugar, ele teve uma reunião. E houve mudança de comportamento sobre a forma com que eles estavam acostumados a celebrar a Páscoa, e de repente Jesus muda. Ele chega carregando um cântaro, ele chega lavando os pés dos discípulos, fazendo algo completamente diferente daquilo que eles estavam acostumados a fazer. Pega o pão, parte o pão. Não, Senhor, não é assim. Então, há uns questionamentos, mas mesmo assim, há uma compreensão maior de tudo isso. E Jesus, ele faz aquela ceia como despedida, né? Chama atenção nisso, né? Que ele se despede como homem natural, ele está se despedindo dos discípulos, né? E muitas vezes nós não estamos prontos para essa despedida, né? Isso, porque Jesus possuía consciência que sua morte na cruz estava aproximando. E os discípulos não havia ainda compreendido toda essa dinâmica que havia necessidade de sua morte. E ele passa a explicar: olha, aqui está o meu corpo e o meu corpo. Quem come e bebe tem a vida. E o que interessante nós analisarmos é quando nós vamos cear, nós utilizamos às vezes comportamentos e ideias até não evangélicas ou não que professam a nossa fé. Achamos que o próprio pão é o corpo de Jesus, como se fosse uma transubstanciação, né? Aqui eu estou comendo o pão transformado de Jesus. Aí é que nós precisamos avaliar o que a Bíblia diz. Aquele momento é único. Então nós não podemos achar que o corpo de Jesus vai ter que estar sendo dilacerado constantemente, porque o sacrifício de Cristo foi uma vez só. Ele morreu uma única vez para dar oportunidade para que eu e você tivéssemos então um encontro com a libertação da vida pecaminosa para uma vida em Cristo Jesus. Esse ato de reconciliação, né, pastor? Pelo primeiro Adão veio o pecado. Isso.
E por Jesus, que seria o último Adão, veio a reconciliação e também a transformação da minha e da sua vida no nome de Jesus. Temos essa percepção quando nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Verso 17, eu acho. Porque nós, embora somos muitos, unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, quando nós observamos os elementos que naquele período antes de Cristo, os elementos da Páscoa, era o cordeiro, o pão asmo e as ervas amargas, quando Cristo celebra com os discípulos, ele passa a introduzir novos elementos. E esses elementos é o pão e o vinho. Quando ele fala desse pão, ele estava mencionando a sua própria pessoa, o seu corpo. E quando o corpo dele seria rasgado, nós estávamos sendo introduzidos como um único pão com ele. O texto vai dizer o seguinte: porque nós, embora sejamos muitos, somos unicamente um pão. Então, quando celebramos a ceia, nós estamos reconhecendo que participamos do corpo de Cristo. Somos um com Ele. E se somos um com Ele, somos co-participantes do seu reino. Então essa é uma ideia que às vezes nós esquecemos até de ministrar nas nossas igrejas, ou até esquecemos de falar, porque achamos que, irmãos, vem aqui como se fosse um ato religioso. Não, você tem que participar, vem participar. Mas quando nós discernimos, quando Paulo fala sobre temos que discernir o corpo, é compreender que eu faço parte desse corpo. Olhar para o Carlos e olhar para outras pessoas é compreender que somos parte de uma mesma substância, que é o corpo de Cristo. Quando o pastor fala sobre isso, né, lá no início do Evangelho, lá nos anos 90, a gente é um pouco ignorante, às vezes tinha alguma divergência com o irmão, aí chegava na ceia e não tomava ceia, porque eu achava que eu não poderia. Na verdade, a falta de conhecimento nos leva a entender isso, mas o que nos separa de Deus e do irmão é o perdão, muitas vezes. Então, aí não vou tomar ceia porque eu olhei, o irmão olhou de uma outra maneira, então não tomo mais ceia, pastor. E aí eu aprendi que o perdão é que me separa de Deus. Então, a partir do momento que eu e você conseguimos entender que quando eu falo com o meu irmão, mas eu vou lá e reconcilio com ele, eu posso tomar a ceia de uma maneira natural, normal, porque eu entendi que eu precisava perdoar e receber o perdão. E muitas vezes nos falta esse conhecimento, pastor. Às vezes lá, a família que tem um casal lá, eles às vezes dão até uma briguinha lá no dia, lá, chega na ceia, não tomam a ceia por quê? Porque brigou comigo, falou alguma coisa que eu não gostei. Mas a ceia também é um ato de reconciliação. É um ato em que você precisa se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Por isso, Ele é o nosso libertador. Então, quem deixa, no caso que o pastor Carlos mencionou, vai mostrar que nós, às vezes, estamos fazendo o quê? Sendo escravos de uma situação, escravos ainda de uma vida sem perdão, e nós precisamos liberar perdão. Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, em Jesus, através do seu sofrimento, através da humilhação que ele passou, nós somos libertos do pecado que nos escraviza. Pedro e João fazem os preparativos dessa última ceia, e durante essa celebração da última Páscoa, ele institui a ceia. Então, para que você não fique com dúvida deste contexto da nova aliança em Cristo Jesus, que a ceia do Senhor Jesus não substitui a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela é comemorada até hoje, mas para nós ela tem essa equivalência porque nós não somos lá do Egito. Nós somos
a nossa libertação é desse mundo tenebroso que jaz nas trevas, em pecado, e que Cristo nos resgatou para a sua glória. E quando nós nos preparamos, né, essa preparação, né, desse ato de libertação, nós temos que estar dispostos também, queridos, a pagar o preço muitas vezes. Porque assim, o povo lá tem que pagar o preço. Sair, não foi fácil também, né, pastor? Sair e se deparar diante do mar ali, do Mar Vermelho, depois da situação, se deparar diante do Mar Vermelho e olhar a água para todo lado e atrás vinham os egípcios. Mas da credibilidade, foi isso que Moisés trouxe a eles. Olha, agora o Senhor vai iniciar a libertação. Muitas vezes nós estamos diante do mar e o Senhor quer nos mostrar que Ele está conosco para nos libertar. E nós nos prendemos ao passado, dizendo ao Senhor, eu vou voltar para trás. Eu prefiro morrer preso, escravo, do que ser liberto. Muitas vezes acontece isso conosco também. Isso. E quando nós percebemos que fazemos parte de uma família na qual Cristo é o centro, nós somos abençoados. Então hoje nós estamos impedidos de estarmos juntos fisicamente, mas mesmo distante, nós aqui na igreja, você aí na sua casa, nós podemos ter comunhão, participação efetiva em Cristo Jesus, porque somos um só corpo. Né? A participação efetiva de sermos cristãos e participar do seu corpo, reconhecer isso é um grande privilégio para as nossas vidas. E comungar, né? Porque a ceia, né? Hoje que nós falamos sobre a ceia, nada mais é do que comungar, do que ter comunhão. E ter comunhão é importante. Nós, como igreja presbiteriana renovada em Barra do Garças, nós temos lá, aqui, qual que é o nosso slogan? Lugar de gente feliz. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos comungando, que nós temos comunhão para com o outro. Às vezes tem um que brinca mais, outro é mais tranquilo, tem outro que é mais bravo, mas nós temos comunhão para com o outro. E isso é importante. Comungar é isso. Mesmo não tendo a mesma atitude, mas no mesmo lugar. Então, aqui, pastor, é lugar de gente feliz. Por isso que nós somos felizes. E celebrar a ceia do Senhor é celebrar a vitória. O que o povo fazia na Páscoa era celebrar uma vitória, porque eles lembravam de tudo aquilo que eles passaram, tudo que Deus fez, e foi um ato fantástico. E para nós, hoje como cristãos, celebrar a Páscoa é nós lembrarmos que Cristo nos libertou do pecado, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso é um motivo de gratidão, é motivo de dar glórias a Deus. Então você que nos ouve neste momento, aonde você estiver, você possa perceber, eu fui resgatado pelo Senhor. Eu fui resgatado pelo Senhor, Deus me tirou de uma vida nova, e não é porque eu estou passando por essa privação, por esse isolamento, que eu vou me preocupar ou angustiar. Eu preciso perceber que eu faço parte do corpo de Cristo, e o corpo dele não será atingido, porque a própria palavra diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Deus possa estar abençoando o seu coração de forma muito especial. E você possa entender que eu e você fazemos parte do corpo. E este corpo, ele não vai ficar aqui na terra. Isso. Esse corpo, ele vai para o céu. Maranata, vem o Senhor Jesus. Quando o Senhor nos chamar, vamos estar juntos lá. Você, eu, Barra do Garças, Três Lagoas, Campo Grande, Goiânia, Caldas Novas. Todos nós vamos estarmos juntos, porque nós somos um só corpo no Senhor. Amém. E quando nós lemos o texto que Paulo ensina à igreja de Corinto, tem algumas coisas que nós precisamos relembrar com os irmãos e avaliar. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, é um texto bem conhecido dos irmãos, que Paulo chega a dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim.
Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando, olha, nós precisamos dessas lembranças do que Deus fez por nós. Hoje, nesses dias que nós estamos passando, em especial agora a Páscoa, talvez essa Páscoa não é a Páscoa que você planejou. Talvez não é a Páscoa que você não está com seus netos, talvez não está com seus filhos, está sem fazer aquilo que você costumava fazer. Mas eu quero dizer para você, comece a lembrar de tudo aquilo que Deus fez até hoje por você. Sua vida, sua saúde, os livramentos, tudo aquilo que Deus tem feito para você. É momento de você lembrar e saber, Deus, Ele é maravilhoso. Ele fez coisas grandiosas para mim. Deus é magnífico, né? Esse dia eu estava comentando com o irmão, falando sobre as maravilhas de Deus, falando sobre o que Deus havia feito na minha vida, né? E ele me lembrou de uma situação que eu até havia esquecido, né? Que eu fiquei praticamente cego e estava na fila lá do transplante de córnea e Deus me trouxe um milagre. E aí nós conversando, Deus é tão bom que eu até havia esquecido. E às vezes tem que alguém nos tocar, olha, mais uma maravilha, mais um milagre Deus fez na sua vida. Deus tem feito muitos milagres na sua vida e você não pode esquecer deles. Traga essa memória, essas coisas boas. E o texto continua dizendo, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta semana eu recebi uma ligação de uma tia minha, que ela é católica, e ela estava preocupada porque como iria suceder nesses dias, se não estava nos dias dos fins, se não haveria os dias de trevas, como a Bíblia diz, porque as coisas estão praticamente se cumprindo. E ela questionava assim, será que não é o fim? Nós não estamos no fim? Não estamos no fim, como é que vai fazer? Eu falei assim, tia, o que as Escrituras dizem é que os sinais já estão aí. Os sinais da vinda do Senhor Jesus já estão aí. A Bíblia, os próprios discípulos, eles questionaram e começaram a falar, mas quais sinais haveria da sua vinda? E aí você vai olhar nas Escrituras, o que a Escritura diz, a vinda do Senhor já é iminente. Guerras, rumores de guerra, pestes, olha aí que nós estamos vivenciando nessa pandemia, pestes, uma série de coisas que já está anunciando que Jesus já está às portas. Então, celebrar a Páscoa não é somente você lembrar o que Deus fez por você, é você perceber que o Cordeiro vai voltar para nos buscar. E é interessante que as pessoas estão tão preocupadas se é o fim ou não, mas nossa missão tem que estar atentos e estarmos prontos. Senhor, se o Senhor vier, eu não estarei com o Senhor, diz que vai nos chamar, queridos. Então, se o Senhor, às vezes nós brigamos quando Deus chama alguém, mas se nós conhecermos e lermos a Bíblia de maneira correta, vamos ver que o Senhor chamou para Ele, chamou para si. E isso, como diz a Escritura, é o princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. E temos que estar preparados. Se Ele voltar, glória a Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. É o slogan de muitas igrejas. Quer que Cristo volte. Mas quando nós falamos de Cristo vai voltar, tem muitas pessoas que dizem, não, deixa eu voltar mais tarde um pouquinho. Deixa eu terminar o que eu estou fazendo, né? Terminar a minha Meus casa. projetos. É porque muitas vezes nós somos do outro reino e queremos viver no reino terreno. Porque assim, agora que eu estou conseguindo equilibrar minhas finanças, agora que eu estou conseguindo comprar o meu carro, concluir mais um curso superior, agora que eu estou concluindo, os meus netos estão chegando, né? Então, espera um pouquinho mais. E na verdade, queridos, se nós analisarmos, se o Senhor voltar, aleluia, se o Senhor chamar você, o Senhor me chamar, louvado seja Deus, temos que estar prontos para esse chamado. Esse é um momento especial que a igreja está vivenciando para um despertamento da fé. Então, este texto da celebração da ceia, que traz alusão dessa celebração da Páscoa, ela tem essa ideia fantástica de nós olharmos para trás e vermos tudo quanto Deus fez, olharmos para o futuro e saber que Ele vai voltar. O texto assim, vocês vão fazer isso até que eu venha,
E o texto lá no versículo 28 vai dizer assim, ó, examine-se a si mesmo o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. O que ele está dizendo? Que além de nós olharmos para o passado, percebermos tudo quanto ele fez, olharmos para o futuro e sabermos que ele ainda vai voltar, é olharmos também para o nosso momento, para o hoje, examinando como nós estamos diante de Deus. E nós queremos concluir com essa reflexão. Como é que você está diante de Deus? Como você está com a sua família diante do Senhor? É momento de você avaliar como você se encontra diante de Deus, com os seus projetos, as suas ideias. Talvez você esteja aí sem saber o que fazer, desesperado, porque tudo aconteceu de forma inadequada. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas. Quando o pastor fala aí também de examinar a si mesmo, muitas vezes nós examinamos o irmão. Isso. Fazemos uma análise. Nós, fazemos uma análise não nossa. Fazemos uma análise do irmão e esquecemos de nós. Porque o irmão falhou, porque às vezes nós sabemos de algumas coisas do irmão e nós começamos a analisar, até julgarmos o irmão. Isso. E na verdade, essa análise tem que ser minha. Eu tenho que me fazer essa análise. Olha, Senhor, eu estou vendo que preciso de algumas mudanças. Em algumas áreas precisa ser mudado, Senhor. Então, muitas vezes eu faço análise porque o pastor está usando, ou porque o pastor A, o pastor B está usando a camisa de bolinha, e eu não gosto daquela camisa. Então, eu estou fazendo uma análise dele, não minha. Então, que você nessa manhã, e eu também, possamos fazer uma análise nossa. Senhor, estou me examinando, Senhor. Estou fazendo um autoexame em mim. O que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? Porque se eu olhar para o meu irmão, eu sei algumas falhas dele. Então, eu vou começar a analisá-lo, a examiná-lo, a julgá-lo, e muitas vezes isso tem que partir de mim, tem que ser eu que tenho que passar por essa análise. Às vezes eu faço uma autoanálise do meu irmão e eu deixo a minha vida de lado. Deus quer com que você mesmo faça essa análise da sua vida, do seu comportamento, daquilo que você está vivenciando diante de Deus. Deus quer com que você possa perceber que esses dias Deus separou para que você faça essa análise. Como está você? Como está a sua família? Como está a sua vida pessoal, as suas atividades? O que você estava fazendo, o que você deixou de fazer e o que você precisa fazer. Nós queremos orar por você, para que Deus possa te dar sabedoria neste momento difícil, neste momento transicional que nós estamos passando, sem às vezes perspectivas do que vai acontecer. Mas uma coisa você precisa colocar na sua mente: Deus não desiste de você. Ele quer abençoar a sua vida, transformar o seu coração e dizer: a sua família é importante. Cuide dela, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Eu quero abençoar, orar por você, rogar a Deus que derrame a bênção dele sobre a sua vida e sobre a sua família, bem como o seu ministério. Você que está nos ouvindo aí, que Deus possa te dar sabedoria, estratégia, para que você possa lidar com todos esses momentos difíceis que nós estamos passando, deixando de congregar nos templos para congregar e ensinar as pessoas a congregar com suas famílias. Isso é importante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada uma das pessoas que nos ouve e que nos vê, ó Deus, neste momento. Que o Senhor Jesus possa, ó Deus, trazer graça suficiente aos teus filhos, fazendo que eles possam, ó Deus, neste dia de celebrar a Páscoa, eles possam compreender que o Cordeiro dessa Páscoa é o Senhor, que morreu por nós, mas ressuscitou para dar-nos a oportunidade de sermos integrados no corpo do Senhor Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a olhar as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para o futuro e perceber que o Senhor está às portas, batendo, ó Deus, porque o Senhor já está levando a sua igreja. Por isso, ó Deus, nós rogamos a Ti que nos ensine a avaliarmos, a arrepender dos nossos pecados, a arrepender daquilo que temos praticado, que, ó Deus, não é a Tua vontade. E rogamos a Ti que abençoe todos os Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos abençoar a sua vida, abençoar o seu coração e dizer para você que a graça eterna do Senhor seja sobre você, hoje e sempre.
À noite estaremos juntos às 19 horas, nessa transmissão, ministrando louvor ao coração do Senhor, para que Ele derrame sobre nós a bênção dEle, prometida em Sua palavra. Deus te abençoe, um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.